Capítulo 25. Peguei-me a sensação brilhante que passava através de minhas mãos quando descansavam sob a água, que ainda fluía da torneira. A princípio, minha conexão era quase imperceptível, apenas uma vibração. Mas depois senti um alongamento estendendo-se para além do lugar onde eu estava. Deve ser assim que se sente um feixe de luz em um cabo de fibra ótica. Eu estava correndo ao longo de uma corrente, indo com o fluxo que não podia ver. As imagens e flashes de sentimento tremulavam e quase me faziam cócegas enquanto eu passava. Concentrei-me em duas Fai que eu sabia que estavam associadas com esse elemento. Beck e Neida, a sereia do lago na Floresta Verde. No começo, eu não tinha nada em que me agarrar, só um amontoado de imagens e pedaços de sensações. Mas aos poucos as coisas tomaram forma e ganhei foco. Eu podia sentir que o que eu procurava estava lá fora, se o pudesse alcançar. Tim estava dizendo algo, mas eu não conseguia me concentrar nele muito bem. Estava absorvendo as coisas que vi e sentia na água. Algumas de suas palavras romperam minha concentração. Como o verde. Ao ouvir essas três palavras, percebi que o que estava tendo nesse momento com a água não era diferente do que eu havia tido com o verde. Havia uma rede de seres ali, todos ligados uns aos outros por meio desses elementos. Eu estava conectada. Eu estava ligada a ambas as redes, as da água e terra, e elas estavam ligadas, uma à outra não estavam. Decidi que valia a pena tentar fazer algum tipo de ligação transversal entre as duas. Ou eu traria o verde para mim e de alguma forma me protegeria da pior parte da tortura, ou causaria algum tipo de evento cataclísmico. Talvez os elementos nunca devessem se misturar. Eu não tinha tempo para resolver o problema ou consultar os sábios e maravilhosos elfos cinzentos. Então, decidi voltar para a minha filosofia padrão. Que porra! Podia muito bem tentar. Por meio da água, chamei meus amigos. Concentrei cada grama de energia que eu tinha na recordação de seu rosto, sua personalidade e nossa história em comum. Eu ecoava os sentimentos que tivera quando estávamos passando por coisas juntos. Imaginei a risada de Beck e o seu sorriso fácil. Lembrei-me do rosto impassível de Neida, atraindo meus amigos para a água durante o nosso teste. Vi tudo, e por meio de todas essas visões pude senti-los. Sua energia faz surgia de nosso elemento água e voltava para mim. Eu sabia que estava sentindo Beck lá agora. Ela estava preocupada e com medo, mas aliviada também. Tentei lhe dizer onde estava e que Tim e eu tentaríamos escapar. Era mais difícil usar a conexão com a água para mim. Eu não tinha experiência suficiente com ela e não sabia se Beck estava recebendo a mensagem ou não. Neida estava lá também. Eu senti uma presença calmante nela e raiva. Sabia que a raiva não era para mim. Estava reservada para os que me mantinham ali. Nossa, como eu gostaria de vê-la flutuar para cá e cantar para todos eles até morrerem. Afastei-me da conexão com meus amigos da água e foquei na elaboração de uma conexão entre a água e a terra. Eu sabia que estava ali em algum lugar. Pensei na floresta verde e nas árvores, as folhas e as videiras. Tudo que eu e os outros havíamos tocado antes, quando eu precisava deles. Pensei nas raízes dos anciões afundadas no solo, estendendo a mão para a água que as alimentava. E foi aí que encontrei minha conexão. Ela estava esperando por mim o tempo todo. Eu estava no banheiro, conectada por meio da água, e puxei o verde para mim. Ele veio correndo, preenchendo cada parte de meu ser com sua luz fria e curativa. Senti um ponto acima de meu olho formigar e sabia que a pele estava sendo puxada e o tecido da cicatriz se tensionando sobre o corte que antes sangrava. Senti minha energia restaurada e minha esperança aumentou até que inchou meu coração de felicidade. Agora Tim e eu tínhamos o verde. Agora íamos dar o fora desse pesadelo dos infernos. Enviei um silencioso obrigado para a água, grata por sua ajuda com a conexão com o verde.
Tirei a mão do fluxo da torneira, testando para ver se a conexão se mantinha. Aliviado ao descobrir que sim. Até as criaturas das trevas ajudaram minha conexão ali. Até seu coração sombrio não conseguiu se esconder do poder que alimentava com sua força vital. Fechei a torneira e abri os olhos, voltando-me para Tim. Foi tão bom quanto pareceu? Perguntei a ele, sorrindo hesitante. Melhor. Estou ligada ao verde agora. Eu sabia. Senti o zumbido, mesmo sem minhas asas. Pixies podem sentir o verde, sabia? Eu sorri cheia de alegria. Não lhe encheria o saco por causa de sua altivez de pixie. Eu sei, você é fodão. Você é o cara, o grande pixie. Agora vamos quebrar a cara desses fai. Tim saltou para a minha mão estendida e correu pelo meu braço para entrar em meu cabelo. Em frente, sua elemental quebradora de caras de fai. Estendi a mão, batendo suavemente em sua bunda para arrancar meu cabelo. Por arrancar meu cabelo e me tratar como um cavalo, mas não tive tempo para repreendê-lo corretamente, porque alguém estava batendo a porta. Hora de sair, gritou meu carcereiro doente do bosque. Hora de testar minha força, quer dizer, seu idiota. Coloquei um campo de energia verde na frente da porta. Venha me pegar, cabeça de gnomo. Eu podia ouvir alguns resmungos do outro lado da porta. O trinco sacudiu. Passou mais um segundo e sacudiu mais uma vez, antes de seguir-se mais silêncio. Como você trancou essa porta? Essas portas não podem ser trancadas. Abra agora. Ele falava como minha mãe. Tentei não rir. Escapar das garras dos bandidos era coisa séria, mas eu estava tão cheia do poder do verde, acerca que eu podia finalmente escapar, que não poderia deixar de ficar feliz. Não. Era como se eu estivesse no auge da vida. Jorrava luz e felicidade. Não era meu estilo, mas eu me sentia tão bem nesse lugar miserável. Ouvi os passos irritados do duende do bosque se arrastando até o final do corredor. O verde foi ampliando todos os sons ao meu redor. Eu podia ouvir Tim respirando rápido, mostrando-me que estava tão animado quanto eu. Logo, fui capaz de ouvir vários pares de pés vindo pelo corredor em direção à porta. A voz de Leque flutuou pela madeira, causando um arrepio de cima a baixo em minha espinha. Isso diminuiu um pouco minha alegria. Ouvi-lo me fez perder um pouco do otimismo. Eu sabia que ele estava do outro lado, a menos de 2 metros de distância, tentando descobrir como entrar e me machucar. Esse tipo de mal é difícil de bloquear totalmente. Abra a porta, Jane. Ainda não acabamos de conversar. Tim estava tremendo de novo. Ele vai entrar, Jane, gemeu baixinho. Não vai não, sussurrei. Gritei para a porta. Vá torturar a sua mãe, Leque. Eu esperava que insultar a mãe de um fai fosse tão rude quanto insultar a de um humano. Talvez, se eles ficassem bravos o suficiente, algo se quebraria por ali e eu seria capaz de encontrar uma maneira de sair. Com sorte, a coisa a se quebrar não seria eu. Eu lhe dou 5 segundos. Dê-me o que quiser, eu não vou sair daqui enquanto os fai da luz não chegarem para quebrar a cara de vocês. Considerei testar a ligação de energia para a comunicação, mas eu estava preocupada com minha capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Poderia eu segurá-los com minha bolha gigante de energia verde e falar com os elfos verdes ao mesmo tempo? Valia a pena tentar, mas eu tinha medo de fazer isso e com Leque ali fora. Eu já sabia que, como irado, ele podia fazer coisas como andar pelo cinza e enviar uma dor insuportável ao meu corpo, mas não tinha outras pistas sobre seus poderes restantes. Irados eram os assustadores de merda. Eu estava feliz por meu amigo Tony ser um deles. Uma vez que ele houvesse entendido tudo, ninguém jamais mexeria conosco de novo. Sentia algo pressionando o verde. Não era bom. Parecia algo escuro e perigoso. Devia ser Leque tentando fazer alguma coisa, ou talvez Samantha novamente. Embora desta vez parecesse diferente, mais ameaçador. Talvez Leque estivesse tentando entrar ali utilizando o cinza.
Eu não tinha ideia de como o verde e o cinza se conectavam, ou se desconectavam nesse caso, e também nem queria saber. Tudo o que está tentando fazer não está funcionando. Vá torturar alguém. Não deve haver uma criancinha ou uma senhora de idade por aí para você derreter só por diversão. Eu podia ouvir vozes moderadas do outro lado da porta, mas era difícil descobrir o que estavam dizendo. Eu poderia dizer que estavam putos, no entanto. Boa. Pelo menos eu não era totalmente inapta contra esses poderes Fai. O que estava empurrando minha bolha de energia parou. Então, rapidamente corri ao longo da conexão para ver o que ou quem mais eu poderia encontrar lá fora. Finn era o candidato mais provável, sendo elfo verde, e eu sabia que poderia chegar aos elfos por meio do verde. Mas ele estava fora, em manobras de treinamento. Não sabia por quanto tempo. Eu não tinha certeza de onde estava ou quanto tempo havia se passado ali, mas valia a pena tentar encontrá-lo. Se eu conseguisse falar com Finn, ele poderia contar para Jared e o conselho o que estava acontecendo. Infelizmente, eu teria que lhes falar sobre Chase, porque se alguém fosse aparecer para fins de resgate, eu queria que ele fosse levado também. Até o momento, nenhum dos Fai ali havia mencionado Chase, o que me dizia que eles não sabiam que ele estava ali, ou que não sabiam sobre nossa ligação. Imaginei Finn em minha mente, ouvindo o sotaque caipira agradável de seu discurso. Vi seu cabelo avermelhado e suas sardas, os antebraços musculosos que ele flexionava quando recuava sua flecha para lançá-la, assoviando através do ar até acertar seu alvo. Eu o vi sorrir para Beck, sempre se divertindo com seus comentários felizes. Esperei para ver se me deparava com ele em minha conexão, mas antes que eu pudesse ir longe o suficiente, ouvi mais sons no corredor. Jane. Era Ben. Eu não disse nada, mas abandonei minhas tentativas de alcançar Finn. Jane, não sei como conseguiu trancar a porta, mas você tem que abri-la. Eu não serei capaz de protegê-la se resistir agora. Eu tinha que dizer alguma coisa. Aquilo era ridículo demais para ficar sem resposta. Proteger-me? Se soltar seu pitbull leque em cima de mim a sua ideia de proteção, pode ir se ferrar. Ele quase me matou. Você está sendo dramática. Deixe-o liquefazer seu cérebro por alguns minutos e veja se você ainda concorda com essa afirmação. Jane, escute. Malena virá. Sua voz tinha uma urgência que me deixou nervosa, principalmente porque ele parecia nervoso, e não creio que essa fosse uma emoção que ele sentia normalmente. Deixe-a vir, disse o arrogante, apesar de ter muito receio. Ela havia detido Ben totalmente e o mandara para fora de minha cela, com um simples comando ou com uma rajada de vento de tornado que enviara. O que significava que ela era foda. Eu só não sabia quão foda ela era. Gostaria de ter passado mais tempo com Celine aprendendo sobre os elfos prata. A primeira coisa que eu faria quando voltasse seria falar com Tony sobre os planos dos elfos cinzentos para a formação dos Fai. Se não fosse tarde demais, um curso básico dos princípios Fai era definitivamente necessário. Esses tolos não percebiam o quanto a ignorância das crianças trocadas estava machucando os Fai da Luz como um todo e arriscando nossa segurança. Não ouvi mais nada durante 1 minuto ou mais, de modo que presumi que Ben havia ido embora e que eu estava sozinha novamente com Tim. Mas depois ouvi um leve toque na porta. Uma voz falava comigo, do outro lado, mas era fraca demais para eu ouvir e cheguei mais perto. O que você disse? Eu não sabia quem era. Coloquei a mão na porta e pude sentir o calor. E não só a madeira. Ben. Jane, por favor, estou implorando. Você vai destruir o coração de Tony se for morta aqui dentro. Ben, por que você não me deixa em paz? Eu não vou sair. Eu pulei para trás, de susto, ao ouvir o estrondo na porta, que a sacudiu em suas dobradiças. O som era como minha mãe e o namorado, quando minha mãe e o namorado iam começar a brigar. Foi justo antes de ganharmos novos buracos nas paredes, cortesia de Rick, o babaca. Você acabou de socar a porta? Sim. Uau, bem maduro. Estou frustrado, ok? Tony é meu amigo. Era meu amigo.
Sei o quanto ele se preocupa com você. Você vai morrer e ele vai me culpar. Ben estava fazendo minha cabeça girar novamente. Poderia ser mais ridículo. Ele ordenara minha tortura e em seguida pedia que eu me salvasse submetendo-me a mais do mesmo. Se essa não fosse uma situação de vida ou morte, seria típico de qualquer garoto. Dizem uma coisa e fazem outra. Enganam uma menina, fazendo-a acreditar que gostam dela e em seguida desprezam-na depois que ela cai na rede. Não que eu tivesse muita experiência na área, mas tive meu coração partido uma ou duas vezes por meninos descuidados. Eu sabia quando estavam brincando comigo. Você não precisa se preocupar com Tony ou comigo. Eu não vou morrer. E você se afastou da amizade de Tony quando me trouxe para cá. Ouvi um rugido baixo que me indicou que a fúria flamejante de Ben estava levando a melhor. Puxei mais do verde para mim, esperando que não tivesse que lutar com os elementos contra ele. Eu não tinha experiência de combate e definitivamente não tinha confiança. E estava do lado errado do campo também. Talvez, se meus companheiros Fai estivessem atrás de mim, eu me sentisse diferente. Mas ali, tudo o que eu queria fazer era manter os bandidos do lado de fora até que pudesse fugir. Ouvi mais ruídos no corredor e alguns gritos. O calor de Ben desapareceu e foi substituído por silêncio frio. O que você acha que está fazendo? Sussurrou Tim. Não tenho ideia, mas isso está me assustando. O silêncio. A mim também. Afastando-nos da porta, sentando no chão do banheiro do outro lado. Se as coisas acabarem mal para nós aqui, só quero que você saiba que significou muito para mim ser seu amigo, disse Tim, olhando para suas mãos pequeninas. Digo mesmo, Tim, mas nós vamos sair dessa vivos. Nossos amigos virão. Você conseguiu entrar em contato com eles? Não, mas vou tentar novamente em um minuto. Só estou com um pouco de medo de tirar minha concentração da grande bolha de energia que coloquei em torno do banheiro. Tim olhou em volta e para o teto. Nós estamos em uma bolha nesse momento? Dei de ombros. É assim que eu chamo. Imagina uma bolha gigante de poder feito do verde e ela aparece. Tim sorriu. Já me sinto melhor. Ele olhou para a porta do banheiro gritando alegremente com seu pequeno dedo médio estendido. Fodam-se, Fai das trevas. A bolha os deteve. Nossos sorrisos desapareceram quando ouvimos o vento responder. Meu queixo caiu e todo o sangue saiu do rosto de Tim ao mesmo tempo. Malena estava de volta e fazia algo dentro do vento do lado de fora da porta. Capítulo 26. O uivo da tempestade de Malena ficava cada vez mais alto. Eu não sabia se parecia uma tempestade nível 5 só para mim, porque eu ouvia as coisas de forma mais intensa, ou se ela realmente estava formando algo tão poderoso. Eu podia ver a porta do banheiro tremer com força, mas dentro de nossa bolha de energia não sentimos nada. O vento não nos tocaria, nem a nada nas proximidades. É como se o banheiro estivesse no olho de um furacão. O verde cantarolava continuamente. Sua força não esmaecia nem hesitava. Os ventos do lado de fora da porta uivavam, deixando Tim e a mim muito nervosos. Ele subiu pela manga de minha túnica e se sentou em meu ombro, segurando um punhado de meu cabelo só para o caso de alguma necessidade. Não precisaria de muito mais que uma brisa para jogá-lo contra a parede. Quanto tempo você pode mantê-la lá fora? Perguntou Tim. Eu não sei. Para sempre? Não é que isso me canse. Posso sentir o escudo e parece forte. Eu não queria lhe falar de minhas teorias ou medos, mas suspeitava que esses Fai das Trevas estavam usando a arma errada contra mim. Talvez eu estivesse enganada, mas parecia que a única maneira de lutar contra o elemental era usar os outros elementos. Acho que Samantha e Meg haviam conseguido me pegar antes, diretamente pelo poder que eu estava usando. E havia a fronteira mágica lá para ajudar. Era possível que eu estivesse errada, mas se não estivesse, esperava com todas as forças que Ben não descobrisse. Aparentemente, Malena podia controlar o vento até certo ponto.
mas não como Ben podia. Eu o chamava de diabo das trevas o tempo todo, mas não o que ele era. Eu sabia agora. Ele era um elemental como eu. Lembrei-me daquela noite quando Ben fora até o quarto de Tony, andando no vento. Era uma sensação totalmente diferente daquela que Malena criava ali. Ela podia controlar o vento e viajar nele, mas esse elemento fazia os desejos de Ben, da mesma forma que a terra fazia os meus por meio do verde. Nenhum dos Fai podia fazer isso. Isso eu sabia, porque Dardenes me havia dito, e porque quando eu estava em meu elemento usando minhas habilidades, sabia que estava ali sozinha. Eu estava ciente de que outros Fai e outras criaturas estavam ligados por meio de suas próprias habilidades únicas, mas nenhum deles controlava o próprio elemento. Então, como você nos vê saindo dessa? Perguntou Tim, interrompendo meus pensamentos. Essa é uma ótima pergunta. Acho que eu imagino ser resgatada. Posso usar o verde para nos proteger, mas ainda não consigo sair desse complexo enfeitiçado. Ao menos que alguém venha nos buscar. Como poderíamos escapar? Poderíamos fazer um refém. Eu ri sem vontade. Como o quê? Meu hálito assustador? Não, espere. Vou lhe dizer o que faremos. Vou agarrar esse espírito de madeira da próxima vez que ele chegar perto da porta e você pode peidar na cara dele. Isso vai colocá-lo sob seu comando e em seguida você pode mandar que eles nos mostrem o caminho para fora. Tim puxou meu cabelo. Muito engraçada. Eu tinha um plano mais realista, como o Chase vir nos buscar, mas se você prefere fazer piada. Chase? Você quer dizer o Chase recentemente especificado? É, talvez eles o tenham curado. Ele está aqui em algum lugar, certo? Eles não devem saber sobre ele, ou já o teriam usado contra você. Talvez aquele sujeito, o Guzi, possa ajudar também. Ele não parecia um fai tão sombrio assim para mim. O jeito de ele falar foi engraçado. Eu torci a cabeça para tentar olhar para ele, mas Tim se escondeu atrás de meu cabelo. Quantos fais das trevas você conhece, afinal? Ele não respondeu de imediato. Tim, alertei. Alguns, ora, eu conheço alguns. Alguns conheço melhores que outros. Quem exatamente você conhece e como? E não brinque comigo. Precisamos explorar todas as opções. Tim suspirou profundamente, junto à minha orelha esquerda, arrepiando todos os pelos de meu braço e perna desse lado. Eu o alcancei e agarrei, segurando-o à minha frente. Dobrei as pernas para que ele pudesse ficar em meu joelho, no mesmo nível de meus olhos. Pode ir falando, Tim. Sei que você tem segredos. É hora de compartilhar. Tudo bem. Ele se sentou em meu joelho, com as pernas dobradas. Pode ser que eu tenha. O resto da frase saiu tão baixo que eu não pude ouvi-lo. Repita, em um volume que alguém que não seja um cão possa ouvir, por favor. Eu disse que pode ser que eu tenha uma esposa voando por aqui em algum lugar. Eu quase o fiz voar pela sala, mesmo sem asas, quando ouvi aquela declaração de valor inestimável. Você o quê? Tim simplesmente cruzou os braços sobre o peito sem dizer nada. E por que você não me disse isso? Não acha que poderia ter sido importante compartilhar esse fato antes? Por quê? Ela não faria nada para nos ajudar. Ela é uma fai das trevas. Ela já era fai das trevas quando você se casou com ela? Não, mudou de lado. Olhei para ele em choque. Tim, isso é terrível. Não me diga. Olhei para ele com piedade fingida, ainda não muito feliz por ele ter escondido isso de mim. Foi por causa de seu problema de gases? Tim lançou as mãos para o alto. Eu não acredito que você está brincando em um momento como este. Bati as duas mãos no chão de pedra. Bem, eu não posso acreditar que você escondeu isso de mim. Nós dois estávamos sentados olhando um para o outro. Desista, Tim. Você sabe que eu vou vencer. Não, você não vai. Posso ficar encarando até que os globos oculares de um fai caiam. Tudo que tenho que fazer é puxar o ar e soprar meu hálito terrível sobre você, que vai acabar tudo. Tim levantou as mãos. Tudo bem, eu me rendo. Guarde sua respiração para si mesma, mulher.
que vai acabar tudo bem. Tim levantou as mãos. Então diga-me, o que aconteceu? Porque eu sei que ela não o trocou por outro Pix, se você é gato demais para isso. Não é? Tim balançou a cabeça. Aquela Pix estava louca. Ela nunca teve vida melhor do que quando estava comigo. Seu nome é Abe. Esfreguei seus pés, acariciei suas asas, fiz seu café da manhã todos os dias, ele suspirou. E então um dia ela se foi. Puf! Algumas semanas depois eu a encontrei na casa de Meg. Ela havia tirado o Abe da floresta. Quem sabe que diabos estava fazendo ali fora? Ela nunca me disse. Meg estava usando suas asas em uma de suas poções. Elas haviam feito algum tipo de acordo. Fiquei com ela, dando minhas asas em troca da libertação de Abe. Depois que as asas de Abe voltaram a crescer, ela foi embora, prometendo voltar e me buscar quando as minhas crescessem. Esperei por ela por mais 3 dias depois que melhorei, e devo dizer que ficar na casa de Meg tendo asas é assustador. Ela está sempre de olho em você, agitando a colher de madeira ao seu redor. Eu tinha certeza de que um dia ela ia bater em minha cabeça e tirar minhas asas mais uma vez. E então, o que aconteceu depois? Abe voltou? Não, ela não apareceu, então fui embora e voei por toda parte à procura dela. Finalmente encontrei outros pequenos Fai e eles me disseram onde ela estava. Cerca de 2 meses depois, eu a vi na floresta. Ela pediu desculpas, mas me disse que ia ficar. Tentou me convencer a ir também, mas eu disse que de jeito nenhum. Esse Pixie não é um Fai das trevas. Uau, que merda! Eu não conseguia pensar em mais nada para dizer. É, ela me largou depois de 75 anos de felicidade conjugal. Eu quase engasguei. 75 anos? Barbaridade, Tim, isso é muito tempo. Na verdade, não para os Fai. Vou me lembrar disso. E ela nunca lhe disse porque foi embora? Ela tentou, mas eu me recusei a ouvir. É tudo um monte de propaganda, de qualquer maneira. Tudo bem, então. Acho que podemos riscá-la da lista de possíveis ajudas. É, bem fora da lista. Se Abe tentasse ajudar, eu me recusaria a ir com ela. Bem, não vamos enlouquecer também. Se ela oferecer, vamos com ela depois. Vamos dizer-lhe que ela é uma merda por deixá-lo. Tim sorriu para mim. Tudo bem, fechado. Mas corra muito rápido depois de dizer isso. Ela vai psificar você, com certeza, se a chamar de merda. Ai, sim, esqueci essa parte. Psificação. Você ouviu isso? Perguntou Tim, com a cabeça inclinada. O quê? Nada. Essa é a questão. O vento uivante se foi. Apurei o ouvido e com certeza ele estava certo. Estava tudo em silêncio. Coloquei Tim em meu ombro e me levantei. Caminhei cautelosamente até a porta e grudei meu ouvido nela para ouvir todos os sons no corredor. Não havia nada, e nenhum calor também. Agachei-me, tentando ver por baixo da porta, mas não vi o suficiente para saber se havia alguém lá, de modo que me levantei de novo. Há alguém aí? Eu não tinha certeza de que responderiam, mas achei que valia a pena tentar. Acha que estamos sozinhos aqui agora? Perguntou Tim. Não sei. Não precisamos de um guarda. Não podemos sair do corredor. Sabe que horas são? Não tenho ideia. Não sei ao certo se passamos aqui metade de um dia inteiro, 2 dias. Sem janelas e refeições regulares é difícil dizer. Eu sei. Bem, praticamente o tempo todo, eles nos assediaram por horas. Talvez possamos assumir que seja noite, uma vez que finalmente nos deixaram sozinhos. Isso significa que temos várias horas ininterruptas enquanto eles dormem para tentar contato com nossos amigos. Vá em frente. Depois precisamos tentar dormir também. Quem sabe que amanhã trará? Concordo, disse eu. Você fica aqui em meu ombro. Se ouvir alguém chegando, avise-me, mas não puxe muito forte. Eu nem sonharia com isso. Ele deu uma risadinha. Tim, eu não estou brincando. Ah, eu também não. Suspirei, desistindo de manter uma conversa séria com ele, e então bloqueei em minha mente todos os pensamentos de Tim puxando meus cabelos. Precisava me concentrar no verde e encontrar meus amigos. Eu tinha um sinal de SOS para enviar e um resgate
a pedir. Capítulo 27. Finalmente encontrei Finn, mas ele estava muito longe. Ele conseguiu contatar os duendes verdes no complexo, mas não havia um número suficiente lá para fazer qualquer coisa por mim. Ele me enviou imagens do grupo de elfos verdes e demônios que trabalhavam em conjunto preparando-se, mas eu não tinha nenhuma ideia de quão longe no futuro essas imagens se tornariam realidade. Enviei-lhe imagens de Tim e eu no banheiro. Ele parecia confuso, mas eu não sabia o que mais lhe mostrar. Lancei-lhe quadros mentais de Ben, Malena e Leque. Esperava que ele entendesse que se visse qualquer um deles, devia atirar primeiro e perguntar depois. Encontrei Beck novamente e tentei avisá-la de que eu estava bem. Tudo o que eu podia sentir dela era pânico e ansiedade. Essa coisa de comunicação pela água dava muito trabalho. Cortei a ligação frustrada por não chegar a lugar nenhum com ela. Os roncos de Tim me distraíram de minhas tentativas, de modo que decidi desistir por enquanto. Eu havia feito tudo o que podia, de qualquer maneira. Ajeitei-me o melhor que pude, juntando um monte de toalhas de papel embaixo de minha cabeça no chão como travesseiro. Finalmente adormeci, pensando em como estava com fome. Minha mente era um turbilhão de sons sonolentos e imagens distorcidas. Os Fai e as pessoas de meu passado se misturavam, falando comigo, gritando, chorando e até comendo. Era como se eu revisasse minha vida e não houvesse tempo suficiente para passar tudo na ordem certa. Alguém havia tomado de mim meu pote de biscoito de memórias e comido os bons, jogando as migalhas no chão. Agora eu podia ouvir a voz de Tony. Jane? Jane, é você? Claro que sou eu, é o meu sonho. Jane, sou eu, Tony. Estou no cinza, você consegue me ouvir? Tony, está aí? No cinza? Estou no cinza. Tony. Oh, graças a Deus você respondeu. Estou me projetando no plano astral agora. Eu posso vê-la. Você pode me ver? Não. Eu não sabia se estava respondendo em voz alta ou apenas em minha cabeça. Isso é tão confuso. Onde você está? Isso parece um banheiro. É um banheiro. Estou no complexo dos Fai das Trevas, em algum lugar, mas não tenho ideia de onde. Os corredores estão enfeitiçados. Vi apenas uma cela esculpida na pedra e 2 banheiros. E estou com um verde nos protegendo aqui. Eu não consigo canalizar o poder nas outras salas. Estamos aqui devido a algumas dificuldades técnicas. O que quer dizer? Não se preocupe, mais tarde você me conta. Não é seguro eu ficar aqui. Só queria lhe dizer que Chase está chegando até aí. Ele está indo, aguente firme. Como assim Chase está vindo? Ele está bem? Não quero que ele se machuque. Escute, ô merda, tenho que ir. Vá com Chase, ok? Cuidamos dos problemas mais tarde. Até. Então ele se foi. Eu queria gritar, que problemas? Mas ele não estava mais lá. Comecei a falar com Tim sobre Tony, mas percebi que ainda estava vendo imagens malucas e meu corpo parecia preso no cimento. Ai, eu ainda estou dormindo. Despertei e me espreguicei por um segundo, olhando ao redor do banheiro, como se minha mente inconsciente alcançasse minha mente desperta. Tim, disse eu em voz alta, acorde. Tenho que lhe dizer algo. Ele me ignorou completamente, ainda roncando. Decidi deixá-lo em paz e voltar a dormir. Se Chase chegasse, eu ouviria. Precisava descansar um pouco, ou não conseguiria agir quando meus salvadores chegassem, fossem quem fossem. Assim que esse pensamento passou por minha cabeça, ouvi ruídos do lado de fora da porta novamente. Meus ouvidos se aguçaram. Seria Chase ou Ben? Malena ou Leque? Quem quer que fosse estava rindo, e depois tossiu. Então, nenhuma das opções acima. Houve uma batida na porta. Jane, você está aí? Levantei-me lentamente e me arrastei até a porta. Quem é? Sou eu, Chase. Em seguida, outra risadinha. Quem está com você? Perguntei confusa. Não reconheci a voz do risonho. Ninguém. Quem está rindo aí com você? Sou só eu. Ande logo e abra a porta. Precisamos tirá-la daqui. Tive medo que esse fosse um truque dos Fai das Trevas. Talvez alguém estivesse projetando a voz de Chase. Prove que é você.
Você não reconhece minha voz? Sim, mas não essa maldita risada. Tudo bem. Lembra como fomos para o para o quarto obelisco? E tivemos que dizer qual era o nosso maior desejo? Sim, eu ainda tenho esse desejo, então vamos lá. Ele começou a rir de novo, só que dessa vez foi mais um grunhido. Mas mesmo assim eu sabia que era Chase e não havia dúvidas. Durante o nosso teste, no final, tivemos que falar nosso maior desejo em voz alta para entrar no complexo. O dele era cuidar de mim. Então acho que era isso que ele ainda estava fazendo. Isso é que é dedicação. Minha garganta doía por causa das emoções devastadoras que de repente me fizeram engasgar. Enfraqueci o escudo e peguei a maçaneta da porta abrindo-a. Chase estava na porta, com a mão no batente e um enorme sorriso no rosto. Jane! Exclamou ele, entrando e me agarrando pela cintura e me girando. Oh, estou tão feliz em vê-la! Rapidamente, refiz o poder e o envolvi na bolha conosco. Depois empurrei seu peito o mais forte que pude. Esse cara era Chase, sim, mas estava agindo muito como não Chase. Ele ainda estava psificado, aparentemente. Ponha-me no chão, seu imbecil. Você está linda, disse ele sorrindo como um tolo, mas colocou-me suavemente no chão. Fui até Tim e o peguei. Acorde, dorminhoco. Temos um problema dos grandes. Chase não estava só mentalmente enlouquecido. Obviamente havia perdido a visão. Esta era a única explicação para alguém me achar bonita naquele momento. Tim se sentou esfregando os olhos. Seu cabelo estava desarrumado, mas não tive coragem de lhe dizer, afinal, era tão importante para ele. Oh! Olá, Chase, como você está? Excelente, meu pequeno amigo Pixie, como tem passado? Faz tempo que não o vejo. Ele riu e colocou a mão nos quadris, aparentemente esperando por uma resposta igualmente entusiasmada. Tim olhou para mim com tristeza. Ainda não se curou, eu acho. Balancei a cabeça sem dizer nada. Pois bem, acho que preciso tirar vocês daqui. Guzzi me disse que você está em apuros. Abri a boca para falar, mas não pude. Fiquei imaginando Chase vendo alguma merda inútil em um comercial de TV. Aposto que ele conseguiria vender até o inferno com aquele seu riso. Ai, você é tão adorável. Eu mal posso suportar, gritou ele, pegando meu rosto entre as mãos, apertando e inclinando-se para beijar meus lábios super franzidos. Vamos lá, crianças, sigam-me. Traga sua poderosa energia verde, Jane. Você pode precisar dela. Tim e eu trocamos olhares e demos de ombros, balançando a cabeça com tristeza. Era preciso muita coisa para deixar ambos simultaneamente sem palavras, mas Chase havia conseguido. Fomos até a porta de novo. Reuni toda a minha sagacidade o melhor que pude e cerquei-nos com o verde. Enviei a mensagem de que precisava que a bolha de poder se movesse conosco, mantendo todos nós dentro dela o tempo todo, sem deixar que nada nem ninguém entrasse. Fiz isso o mais rápido que pude, porque Chase já estava indo para o corredor. Incluí uma pequena cláusula em minhas instruções, pedindo ao verde para bloquear qualquer ruído que fizéssemos dentro da bolha. Eu não sabia se iria funcionar, mas com certeza seria mais fácil escapar se os Fais das Trevas não ouvissem o senhor risadinho enquanto saíamos. Senti falta de vocês, pessoal. Esse lugar é chato com C maiúsculo. Ficam o tempo todo falando de se preparar para a guerra. Começar a guerra, derrotar os Fai da Luz na guerra. Isso cansa. Por que eles disseram tudo isso para você? Não sabem que você é um Fai da Luz? Oh, não sou mais Fai da Luz. Sou Fai das Trevas agora. O quê? Minha voz saiu estrangulada. Fiquei instantaneamente mal de estômago. Chase. Segurei seu braço para fazê-lo parar de andar. Como assim você é Fai das Trevas? Você mudou de lado? Eu quase não pude pronunciar essas últimas palavras. Era inconcebível. Tive que mudar. Ele deu de ombros. Não se preocupe comigo, Jane. Sempre vou cuidar de você. Ele me lançou um sorriso espetacular, como se estivesse posando para um comercial de pasta de dentes. Lágrimas brotaram em meus olhos e comecei a chorar. Não, Chase, não. Eu não quero que você seja um Fai das Trevas, não vou permitir. Ele sorriu, como se sentisse pena de mim, dando-me um tapinha no ombro com a mão enorme.
Shh, não chore. Estou bem, estou feliz, viu? Deu-me um belo sorriso de parar o coração e apontou para seu rosto. Não, você não está. Você está psificado, seu idiota, é diferente. Esse não é você. Esse é um maníaco, uma versão louca, drogada de você. Você vai ficar melhor em breve. Será de novo o velho Chase. E eu sei que vai. Se eles não puderem curá-lo aqui, Meg vai conseguir. Tim, vai lhe dar asas, não vai, Tim? Olhei para ele com o desespero estampado no rosto. A expressão de Tim não parecia melhor que a minha. Ele acenou com a cabeça furiosamente. Claro, assim que elas voltarem a nascer, serão suas, Chase, todas suas. Ele continuou balançando a cabeça, dessa vez para mim. Parecia tão assustado quanto eu. Vamos lá, querida, murmurou Chase com a voz calma. Temos que nos mexer. Alguém pode chegar e ver o que está acontecendo. Eu não tenho muito tempo para chegar até a porta. Mas você vai conosco, não vai? Implorei, lamentavelmente até para meus próprios ouvidos. Mas não me importei. Aquilo não podia estar acontecendo. Era como perder Tony de novo. Ele fez uma careta divertida. Não, sua boba. Vou ficar aqui. Essa é minha casa agora. Ele caminhou rapidamente de novo, olhando para trás para se certificar de que eu o seguia. Mas quero que você saiba que, se mudar de ideia, você pode ser um pai das trevas comigo. Eu serei seu Damon novamente e as coisas voltarão a ser como antes. Ele riu muito alto e em seguida tossiu, como se tentasse controlar sua risada daquele jeito. As lágrimas continuavam a correr pelo meu rosto e me engasguei com soluços que saíam do fundo de meu coração. Tudo o que eu podia pensar era que havia ferrado tudo. Muito. Entreguei meu Damon de mão beijada, o mais durão, mais confiável, o sujeito mais leal do mundo, para o inimigo. A psificação havia mexido com ele, e obviamente seu tratamento não valia porra nenhuma. Eu caíra totalmente no plano de Guzi, e ainda por cima havia entregado um frasco do sangue de Pixie ao Pai das Trevas. E os curandeiros haviam me advertido que poderia ser usado em feitiços de bruxa muito poderosos. A ideia do sangue de Tim sendo usado para conjurar armas que poderiam ser utilizadas contra meus amigos me fez mal fisicamente. Minha cabeça estava girando e eu tive que parar e me apoiar na parede. Chase, Tim gritou, ela está caindo. Seu tom era de pânico, provavelmente porque ele estava em meu ombro, e se eu caísse, ele iria comigo. O estúpido Pixie nunca parecia se lembrar de que eu era a única pessoa que podia ouvi-lo. Opa, opa, Jane, relaxe, peguei você. E essa é a última coisa que recordo. Chase me pegando em seus braços grandes e grossos, o cheiro de seu delicioso corpo em meu nariz, o calor de seu abraço me envolvendo e, por um momento, me fazendo sentir segura. Perdi a consciência e caí como uma covarde inútil na escuridão acolhedora. Capítulo 28. Senti o calor perto de mim e me aproximei dele. Eu não queria acordar desse pesadelo, especialmente porque a parte da tortura física havia acabado e sido substituída por essa coisa confortável, fosse lá o que fosse. Ela está se mexendo. Seus olhos estão abertos? Não. Ouvi as vozes preocupadas de meus amigos, pelos corredores macios e familiares sob seus dedos, que podiam dizer que estava em minha própria cama no complexo dos Fais da Luz. Fiquei feliz por isso e me perguntei que calor era esse a meu lado. Parecia um Golden Retriever ou algo assim, quente, macio e pesado. Mas eu ainda não queria enfrentar a realidade que certamente me esperava, meu mundo todo de cabeça para baixo. Levem-me até lá. Tim, talvez você devesse deixá-la dormir. Sim, Tim, deixe-me dormir. De alguma forma, Tim havia atraído alguém perto o suficiente para que pudesse ouvi-lo e fazer sua vontade. Não, ela está fingindo, posso notar. Suas pálpebras estão se mexendo. Leve-me até lá para que eu possa vê-la melhor. Ouvi passos que iam do armário para minha cama. Logo senti pequenos passos por cima de meu corpo em direção ao meu rosto. Pixie do caralho. Hora de acordar. Acorde, Janezinha, disse Tim, com sua voz irritante.
Senti uma batidinha em minha bochecha. Vai embora, resmunguei. Ela está acordada, exclamou Beck. Coff. E aqui está seu mau hálito para provar, gritou Tim, fazendo som de engasgos exagerados. Idiota. Você não pode ludibriar o Sr. Tim, disse a profunda voz sulista de Finn. Voltei a cabeça para ele, que estava de frente para onde eu achei que Tim poderia estar, e respirando o máximo que pude, falei: Vá embora e me deixem em paz todos vocês. Eu não queria nenhum deles ali. Queria ficar sozinha em minha desgraça. Senti Tim cair em meu peito e dar a sequência à sua atuação de engasgos. Nada feito, querida. Você tem que se levantar. Esse foi Spike, e agora eu sabia quem estava deitado comigo na cama. Alguém pegou minha mão e puxou algumas vezes. Vamos lá, Jane, volte para nós. Era Tony. Ele me deu justamente o que eu não precisava ouvir, sua voz gentil e paciente, sem nenhum julgamento. Senti as lágrimas chegando novamente e joguei o braço por cima do rosto. Deixem-me em paz, por favor, saiam. Tentei gritar, mas não tinha forças. Muito de minha energia estava aplicada na tristeza. Nós não vamos a lugar algum, disse Tim, com uma de suas vozes mais fofas. Agora levante-se e pare de sentir pena de si mesma. E escove os dentes, Jane. Bafo de dragão de Blackthorn. Agitei a mão ao redor, onde achei que ele estava, tentando afastá-lo de mim. Saia daqui, seu pé no saco, rosnei com raiva. Na ponta da língua eu tinha a acusação contra ele pela situação de Chase, mas eu sabia que não era justo. Fechei bem a boca, apenas deixando as lágrimas rolarem para os meus ouvidos. Eu odiava chorar deitada. Deixava meus ouvidos todos melados. Abri os olhos e virei minha cabeça para o lado. Encontrei-me a cerca de 2 centímetros do lindo rosto de Spike. Ele abriu um sorriso super sexy para mim, meu sorriso favorito. Olá, linda. Eu devia ter ficado feliz ao ouvir isso, mas em vez disso comecei a chorar. Ele me fez pensar em Chase dizendo o mesmo antes. Cobri o rosto com as 2 mãos e me esforcei para me virar sob as cobertas, apertadas para não olhar para Spike, desejando que todos saíssem de meu quarto e me deixassem em paz. Sei que você quer que a gente vá embora, Jane, mas não podemos, disse Tony. Nós precisamos que você se levante e fale conosco. Há um monte de coisas acontecendo agora. Você dormiu por cerca de 18 horas. Eu mal ouvi o que ele estava dizendo. Tentei bloqueá-lo para poder chafurdar em meu desespero. Deixe eu lhe dar um beijinho, isso vai animá-la, disse Spike, com um sorriso ainda na voz. Não, disseram 4 vozes de uma vez só. Tudo bem, credo, só estou tentando ajudar. Eu estava tão triste, mas não pude deixar de rir um pouco da tentativa de Spike de se dar bem sobre o pretexto de me ajudar. Senti o peso de Spike sair da cama. Hora de tomar medidas sérias, então. Spike, se for preciso, chamarei Scrum, disse Finn em tom de alerta. Ele não vai machucá-la, disse Tony com calma e confiante. Eu ainda estava chorando em silêncio, mas meus suspiros eram menores e não tão fortes. Não sentia mais como se estivesse me afogando na escuridão. Senti as cobertas sendo puxadas e as mãos de Spike correndo por minhas pernas e costas, levantando-me da cama. Mantive os braços na lateral do corpo. Não me deteste pelo que estou prestes a fazer, amor. Estou ajudando você. Ele se inclinou e beijou meu pescoço, inalando fortemente, dando-me calafrios. Meus lamentos diminuíram ainda mais, mas mantive os olhos fechados, descansando minha cabeça contra seu peito. Eu não ligava para o que ele ia fazer. Ele começou a andar. Bloqueei os sons dos que nos cercavam, ouvindo apenas alguns sussurros e cortinas sendo puxadas. O quê? Em seguida, o som da água saindo do chuveiro e batendo em meus tímpanos. Mais 2 passos de meu amigo Spike e, de repente, eu estava instantaneamente acordada. Que diabos! Lutei contra ele, tentando fugir. Solte-me, solte-me! Eu me contorcia e o atacava o mais forte que podia.
A água do chuveiro caía sobre nós dois, encharcando minhas roupas e respingando em meu nariz e boca. Vou soltá-la. Quando se acalmar, gritou Spike. Jane, fique fria. Ele me segurou firme, sem fazer nada para para se proteger da minha violência. Eu não vou me acalmar, está ouvindo? Não vou. Vou embora, eu vou sair daqui. Meus ataques misturados com os meus gritos foram lentamente enfraquecendo. Eu não podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não tinha forças. Desisti de lutar e fiquei apenas soluçando. Você me ouviu, Spike, disse eu fracamente. Eu vou embora desse maldito lugar. Shhh! Eu ouvi você, mas não acredito. Relaxe. Ele deixou cair minhas pernas, me segurou, mas segurou meus ombros, puxando-me firmemente contra seu peito e me segurando em um abraço de urso nada desagradável. Coloquei os braços contra seu peito, tentando afastá-lo, mas ele me segurou firme. Levantou a mão para acariciar minha cabeça, mais e mais, enquanto murmurava palavras de conforto. Shhh! Vai ficar tudo bem, basta dar o tempo ao tempo. Nada mais vai ficar bem. Chase se juntou ao Pai das Trevas, sabia? Sim, nós sabemos, Tim nos contou tudo. Engasguei com um soluço. Então você sabe que a culpa é minha. Perdemos Chase por minha culpa. Ele está totalmente mudado. Eu não sei nada disso. Só sei que ele estava fazendo o que queria fazer. Cuidar de você. E foi acidentalmente pego por um pixie. E você tentou ajudá-lo. E os Fai das Trevas o pegaram. Não é culpa de ninguém que isso tenha acontecido só deles. Eu fiz isso acontecer, sussurrei. Jane, querida, eu amo você. E se você me permitir, vou lhe mostrar o quanto. Mas isso não muda o fato de que, olhando de forma objetiva, não é sua culpa. Você não controla o destino. Ele quase riu para si mesmo, apenas os elementos. Continuou me acariciando com a água que caía entre nós. Meu choro gradualmente foi se dissipando em face da razão. Eu queria conter a dor, mas meu cérebro não deixou. E mais ainda, meu temperamento não deixou. Eu queria pegar esses bastardos Fai das Trevas, especialmente Ben. Se eu não podia me culpar por aquela merda, então ia colocar a culpa toda em cima dele. Se ele houvesse deixado Tony em paz, não estaríamos nessa confusão. Não me importava. Se não fazia sentido para mais ninguém, fazia para mim. E agora eu tinha um alvo grande e gordo para minha raiva. As carícias de Spike abrandaram e ele se afastou de mim um pouco para ver meu rosto. Levantei a mão para limpar meu nariz. Tenho certeza de que esse momento foi um dos mais feios de todos os tempos para mim. Não havia o que fazer, mas a ideia de estar ali no chuveiro com Spike, enquanto o ranho escorria de meu nariz, era demais para digerir. Está melhor? Perguntou ele, procurando a confirmação em meus olhos. Não. Ele sorriu, puxando para si e me apertando firme. Melhor sim. Tome um banho. Beck vai lhe trazer suas coisas. Coloquei a mão em seu rosto quando ele fez menção de se afastar. Ele parou de imediato, com uma pergunta no rosto e esperança nos olhos. Ele estendeu a mão até a minha cintura e me segurou. Obrigada, Spike. Você ficou encharcado por mim. Deve ter sujeira minha em sua camisa também. Não foi nada, querida, você sabe disso. Ele se inclinou para me beijar, mas deixei cair a cabeça. Estava envergonhada pelo que havia feito. A birra, o nariz escorrendo, tudo. Ele segurou meu queixo, forçando minha cabeça para cima e me dando um selinho bem casto em meus lábios. Depois, quando você estiver se sentindo melhor, vamos terminar o que começamos aqui. Ele levantou uma sobrancelha e depois olhou diretamente para o chuveiro. Limpei a garganta, constrangida e um pouco excitada. Sem promessas. Não preciso de promessas, disse ele piscando. Soltou-me e saiu do banheiro gritando para Beck. Ei, Beck! Ela precisa de roupas e uma toalha. A porta se fechou atrás dele. Encostei-me contra a parede, deixando a água cair em cima de mim, ainda totalmente vestida. A água me fazia bem, mas não podia fazer o que eu necessitava. Lavar as memórias e os sentimentos espontaneamente. Imagens do rosto feliz de Chase
continuavam voltando para minha mente, fazendo-me me sentir infeliz outra vez. Beck entrou pela porta com minhas coisas nos braços. Assim que me viu, ficou triste. Oh, querida, não deixe que isso atinja tanto. Nós vamos dar um jeito nele, eu prometo. Ela parecia tão esperançosa que eu não poderia continuar chorando na frente dela. Não há razão para torturar os outros com minha vergonha. Se ela queria ter falsas esperanças, quem era eu para tirar isso dela? Obrigada por trazer minhas coisas, Beck. Fiz um esforço imenso para impedir minha voz de tropeçar no nó gigante que não saía de minha garganta. De nada. Posso ajudá-la de alguma maneira? Ela parecia perdida. Não, eu me viro. Dê-me apenas alguns minutos. Claro, querida, sem problemas. Estarei do outro lado do corredor, em seu quarto com os rapazes. Onde está Scrum? Eu queria falar com ele sobre Chase. Ele está fora em treinamento, mas estará aqui em breve. Nós lhe enviamos uma mensagem dizendo que você está bem. Tudo bem, obrigada. Beck me deixou no chuveiro e eu usei o tempo para tirar minhas roupas e limpar cada partícula de sujeira de Fai das Trevas que podia estar escondida em meu corpo. Não importava quão forte eu esfregava, sentia que ainda estava lá. Só parei quando minha pele ficou vermelha e ameaçou começar a sangrar. Eu me sequei e vesti a túnica branca e a calça jeans que Beck havia trazido. Sob a pilha de roupas estava minha bainha e, milagrosamente, Beck também. Puxei a arma, passando os dedos ao longo dela. Chase. Ele devia ter se assegurado de que eu a tivesse de volta. O que fiz para merecer tal lealdade? Ele mudou de lado e ainda assim cuidou de mim. Uma estúpida Fai da luz. Respirei fundo e soltei o ar lentamente. Hora de encarar. Eu precisava merecer esse tipo de dedicação. Saí do banheiro e me juntei a meus amigos, esperando com todas as forças que eles ainda quisessem ser meus amigos, depois de tudo que foi dito e feito. Eu não tinha certeza de que seria tão generosa se estivesse no lugar deles, como esperava que eles fossem comigo. Felizmente, eles eram melhores Fai que eu. Capítulo 29. Entrei e percebi imediatamente que Scrum se juntara ao grupo. Eu esperava que ele me julgasse severamente, de modo que fiquei um pouco surpresa quando ele se animou e disse: Oi, Jane, assim que me viu. Olhei para ele timidamente e evitei olhar para Spike, concentrando-me em Tony. Fui até ele e me sentei a seu lado na cama. Oi, disse ele afastando-se para me dar mais espaço. Oi. Minha voz estava enferrujada por conta de toda a emoção que havia devastado minha garganta na última hora. Tony olhou para os outros. Bem, como todos vocês sabem, sou o novo coordenador de treinamento dos Fai da Luz. Ele olhou para mim e, com um aceno de cabeça, eu demonstrei o orgulho que sentia. Estava tão feliz por ele poder me sentir nesse momento com seus talentos sensitivos de irado. Eu estava muito arrasada para dizer as coisas certas. Os elfos cinzentos reuniram-se com o conselho, e agora, depois de analisar o sequestro de Jane e Tim, vocês vão notar várias mudanças por aqui. Tony voltou a olhar para mim. Jane, os elfos cinzentos e o conselho querem se reunir com você o mais rápido possível. Ele olhou para Beck. Você pode avisá-los que estamos prontos e descobrir onde e quando eles querem nos ver? Claro, disse ela, desaparecendo no ar no mesmo segundo. Que tipo de mudanças devemos esperar? Perguntou Finn. Bem, em primeiro lugar, haverá vários exercícios de treinamento cruzado. Os elfos e anões verdes vão trabalhar com todos os outros Fai em táticas de batalha. Os elfos de prata, elfos cinzentos e eu colaboraremos juntos para compartilhar nosso trabalho com o vento e o cinza com todos vocês. As bruxas darão algumas palestras e demonstrações sobre as magias mais comuns que poderemos encontrar em tempo de guerra. Ele fez uma pausa olhando para todos nós, e cada um dos alvos de alto valor em nosso complexo terá guardas constantes e deveres adicionais de treinamento. E quem são esses alvos de alto valor? Perguntou Finn. Bem, Jane é um. Eu sou outro. E Neida. Por que nós? Perguntei.
qual foi o critério de seleção. Porque, obviamente, não são os melhores lutadores. O Finn estaria na lista. E se eu incluísse os mais rápidos ou mais perigosos, Spike e Tim estariam também. Todos concordaram com a cabeça. Não, esses não foram nossos critérios. Fizemos uma análise completa de nossos recursos e aqueles que são tão vulneráveis quanto valiosos estão na lista dos que necessitam de proteção e trabalho extra, para ajudá-los a não ser tão vulneráveis. Ah, balancei a cabeça. Eu não valho merda nenhuma na luta contra os malvados e sou perigosa para andar solta por aí. Entendi. Estou no ônibus especial. Tony franziu o senho para mim. Não fale assim. Levantei as mãos. Não, sem ofensa, não se preocupe. Eu fui sequestrada pelos bandidos e não consegui me livrar deles. Mereço estar nessa lista. Só que não tenho certeza se concordo com a parte de alto valor. Não subestime seu poder, Jane. Os elfos cinzentos têm algumas teorias sobre isso e eu acho que vão surpreender a todos. Suspirei, sabendo que por mais romântico que parecesse, não era muito provável, mesmo quando estava sendo torturada e me sentia à porta da morte, não consegui puxar o coelho da cartola. As habilidades mais impressionantes de uma pessoa não deveriam aparecer em momentos de estresse? A única coisa que eu descobri em um momento de estresse com o leque foi que eu tinha baixa tolerância à dor e nenhuma habilidade para me livrar dela. Beck reapareceu, interrompendo meu momento de autopiedade. Eles estão prontos para recebê-la agora. A reunião é na sala da Assembleia, disse ela nervosa. O que isso significa? Perguntei, olhando para ela e Tony. Não se desespere, disse Tony. Eu sei que eles querem ouvir de você o que aconteceu, mesmo já sabendo a maior parte por Tim. Há uma série de decisões importantes a tomar, e deve ser por isso que estão envolvendo todos. Vai ser mais rápido assim. Suspirei. Era tudo o que eu necessitava, estar diante da Assembleia de novo, pela terceira vez. Esses Fai deviam estar ficando cansados de me ver lá em cima. Lembrava-me da sensação de ser chamada na sala do diretor da escola, só que desta vez era pior, porque havia 200 de testemunhas. E eu que achava que havia deixado a humilhação pública para trás, no mundo humano e na escola. Spike se levantou do chão. Não se preocupe, nós estaremos com você. Todos nós, disse Scrum alegremente. E se Chase estivesse aqui, estaria com você também. Todo mundo debochou dele, menos eu. Finn jogou o travesseiro da cama de Tim na cabeça de Scrum. Eu lutei contra a vontade de chorar. Quem convidou esse garoto afinal, disse Tim. Aplaquei sua cólera. Ele está certo. Chase se levantaria por mim. Ele é assim. Engoli em seco para fazer o sapo que estava entalado descer. Eu não ia chorar na frente dos Fai da Luz. Se eles iam me jogar na fogueira, eu teria que aguentar.